Muito bem, pessoal. Vamos resolver aqui um exercício onde ele diz o seguinte, ó, calcule a altura do triângulo. Bom, esse exercício ele tem por objetivo que a gente trabalhe as relações métricas no triângulo retângulo. A gente sabe que o Teorema de Pitágoras ele é o teorema mais conhecido que a gente tem relacionado aos triângulos, ok? Ao triângulo retângulo especificamente. Porém, o triângulo retângulo ele também tem outras relações, além do Teorema de Pitágoras, que nos ajudam a resolver alguns problemas muito específicos, né? E que o Teorema de Pitágoras não dá conta de resolver. Por exemplo, analise esse triângulo aqui. Perceba os elementos que estão presentes, né? Você tem esse lado aqui, ó, que vai do ponto C até esse ponto aqui, né? O pé da altura, que mede 6. E do pé da altura ao ponto B, que mede 12. Você conhece essas medidas. E você tem H, que é a altura que é desconhecida. Aí a pergunta que fica é, qual o valor da altura, sendo que eu só sei essa medida aqui de baixo, certo? Bom, se você aplicar o Teorema de Pitágoras, você apenas teria a hipotenusa, né? Que daria 18, né? 6 dessa parte mais 12 dá 18. Então CB é 18. E os catetos são desconhecidos. Então a gente vai ter que utilizar uma relação métrica no triângulo retângulo, tá? Que relação é a própria para a gente utilizar nesse tipo de problema? Existe uma relação métrica que diz o seguinte, ó, que h ao quadrado é igual a n vezes m, ok? Então é essa relação métrica que a gente vai utilizar. Por quê? Porque ela relaciona a altura com as projeções na base. Tá vendo esse lado AB aqui? A projeção do lado AB sobre a base aqui é o lado CB, tá? É tudo isso aqui, certo? Então a projeção desse lado A, se eu projetar ele sobre o CB, certo? Você vai obter essa distância aqui, certo? Que mede 12. Então a projeção de AB sobre CB é 12. Da mesma maneira, a projeção desse segmento de reta aqui, ó, AC sobre CB, né? Ou seja, se eu projetar esse AB aqui sobre a base do triângulo, ele vai dar esse valor aqui de 6, ok? Então, essa relação métrica aqui, ela diz o seguinte, que o quadrado da altura é igual a o produto das projeções na base, certo? Bonito isso, né? Então, ó, quadrado da altura é igual ao produto, ou seja, a multiplicação dessas duas projeções aqui na base, né? A base é CB. Então, a projeção de AB sobre CB e de AC sobre CB, certo? Então, vamos lá. Relembrando aí e resolvendo, a gente vai ter o seguinte. H ao quadrado, né? Eu não sei quem é H, é quem eu devo descobrir. Então, vou colocar H ao quadrado igual a N, tá? Eu vou chamar como N sendo essa projeção aqui, tá? De AB sobre a base. Então, 12 vezes a projeção de AC sobre a base, ou seja, AC sobre CB. Então, no caso aqui, 6. Multiplica as duas projeções, tá? E aí eu vou ter que H ao quadrado é igual a 6 vezes 12, que dá 72. H é o que eu quero descobrir. Aqui a gente tem H ao quadrado, então você vai ter que tirar a raiz de 72. Não utiliza mais e menos raiz, porque não existe altura negativa, certo? Você não pode admitir um resultado negativo, então a gente só usa o valor positivo, tá? Esclarecendo algumas dúvidas, né? Às vezes as pessoas perguntam, poxa, sempre tem mais e menos aqui quando a gente estuda a equação do segundo grau. Por que a gente só considera o positivo? É por conta disso, tá, pessoal? Não existe altura negativa, tá? Então a gente só considera a parte positiva do problema. Bom, 72 não tem raiz exata. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que desmembrar, vou reescrever o 72, só que como um produto de dois números, ou seja, uma multiplicação de dois números. Uma multiplicação que dá 72 é 36 vezes 2. Por que eu escolho essa multiplicação? Porque 36 tem raiz exata e 2 não. O nome disso é simplificação de raiz, certo? Eu estou simplificando a raiz. Então, ó, 72 é um número que pode ser simplificado como raiz de 36 vezes 2.
tá? Ao fazer isso, eu vou ter o seguinte: faz a raiz de um, depois a raiz do outro, tá? Raiz quadrada de 36, 6. Então a resposta fica fora da raiz. Raiz quadrada de 2, não tem, né? Quer dizer, até pode ter, mas é um número irracional. Então fica dentro da raiz. Então a resposta correta é: a altura é igual a 6 raiz de 2 centímetros, ok? Poxa, professor, mas se eu não lembrar aqui como eu posso simplificar o 72, né? Se eu não souber de cabeça que é 36 vezes 2. Uma dica que eu dou para você é fatorar o número, tá? Ó, pega o 72 e faz o seguinte: é a mesma coisa que a gente faz quando vai tirar o MMC, né? Geralmente o pessoal conhece dessa forma. Então, ó, vai dividindo por números primos, né? 2, 3, 5, enquanto der. Então, ó, por 2, aqui dá 36. Por 2, 18. Por 2, 9. 9 não dá por 2. Pega o próximo número primo, que é o 3. Que dá 3, que dá 3, que dá 1. Quando chega em 1, para, certo? E aí, para você chegar nesse produto aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Vai agrupar, né? Esses semelhantes aqui, ó, e perceba que o 2 vai ficar alone aqui, né? Vai ficar sozinho. Então, você não agrupa ele, ó. Isso aqui é 4, 3 vezes 3 é 9, e o 2 aqui você repete. Então, isso pode ser escrito como 4 vezes 2 vezes 9, e como você percebe que 4 vezes 9, né, também dá para multiplicar, então 4 vezes 9 é 36, e aí você repete esse 2 que estava aqui sozinho, certo? Então, 72 pode ser reescrito como 36 vezes 2. Ou você poderia fazer aqui também, ó, raiz de 4 vezes 2 vezes 9. Daria da mesma forma, né? Porque, ó, raiz de 4 faz tudo separado, tá? Dá 2, fica fora da raiz. Raiz de 2 não é exata, então fica dentro da raiz. Raiz de 9 é 3, fica fora da raiz. Ainda dá para multiplicar, né? 2 vezes 3, 6 raiz de 2. Você acharia a resposta da mesma forma. Ok, pessoal? Ficou um pouco longo porque eu tive que dar aí umas explicações para que você compreendesse bem essa resolução. Ok, pessoal? Até a próxima.